Capítulo 6. Além da substância. No passado, quando os filósofos eram incapazes de explicar qualquer fenômeno, eles atribuíam tudo a algo que era chamado de éter. Esse era o meio comum pelo qual eles se livravam de perguntas vexatórias. Assim, logo, havia mais de 10 tipos diferentes de éter, cada um explicando um fenômeno. O éter se tornou um escândalo da ciência e causou um modo de pensar defeituoso nos estudantes da época. Esse fato levou o éter a ser finalmente abolido e jogado na sucata da ciência, onde permaneceu por muitos séculos, até um período recente, quando foi renovado e novamente colocado em um pedestal. Esse era o éter de Aristóteles. Aristóteles foi um famoso filósofo grego que viveu em 350 a.C. Ele era um homem bom e um célebre filósofo, porém um tanto deficiente em conhecimento científico. Embora soubesse muitas coisas e proferisse muitos pensamentos sábios, ele tinha a impressão de que o sopro do homem entrava no coração em vez dos pulmões, e de que a parte de trás do crânio era vazia e assim por diante. Aristóteles então concebeu a ideia de um éter universal, que ele pensava permear todo o espaço e com o qual ele explicava a passagem da luz do Sol e das estrelas, os movimentos dos planetas e vários outros fenômenos físicos. Não se sabe se Aristóteles realmente acreditava neste éter ou se ele apenas o usava como uma hipótese especulativa. De qualquer forma, sua teoria serviu ao seu propósito. Sua teoria viveu, floresceu, declinou e morreu, ou pelo menos parecia ter morrido, porque ela foi ressuscitada nos tempos modernos e usada para explicar diversas coisas. Isso não significa que os pensadores modernos realmente acreditam no éter universal. Eles apenas o assumem como uma hipótese, até que algo melhor seja encontrado. Seu principal uso moderno é dar uma explicação da transmissão da luz do Sol e das estrelas para a Terra. Era sustentado que uma coisa não poderia agir onde não estava, e assim tornou-se necessário explicar a transmissão pela qual pequenas partículas de substância eram lançadas do Sol e viajavam para a Terra. Newton manteve a primeira teoria, mas sua hipótese caiu diante dos defensores do éter, que avançaram na teoria ondulatória, embora pareça que a teoria de Newton não será esquecida devido à descoberta do corpúsculo e da matéria radiante. Os filósofos da teoria das ondas afirmavam que a luz e o calor do Sol eram lançados na forma de força ou energia e transformados em ondas em um éter hipotético, o mesmo de Aristóteles, cujas ondas eram levadas para a Terra, onde encontravam a substância, e eram novamente transformadas em luz e calor. Era sabido que essa luz e calor viajavam à velocidade de 184 mil milhas por segundo, e assim, as ondas do éter deviam ter essa velocidade. A teoria das ondas parecia se adequar melhor aos fatos do que a teoria dos corpúsculos de Newton. Por outro lado, a teoria dos corpúsculos se saía melhor na explicação de outros fenômenos. Assim, a onda do éter foi geralmente aceita, até que recentes descobertas causaram uma certa turbulência no meio científico. Foi descoberto que a eletricidade viaja na mesma velocidade da luz e do calor. Assim, a teoria da onda do éter foi pensada para uma verificação adicional, e a eletricidade ficou sob a lei e permaneceu lá até a descoberta do elétron, que foi a grande causa da perturbação. Em resumo, a teoria do éter diz que ele permeia todo o espaço do universo, não apenas entre os planetas, estrelas e sóis, mas também preenchendo as rachaduras entre as moléculas e átomos, como uma substância sutil através da qual as ondas de luz, calor, eletricidade e magnetismo viajam a 184 milhas por segundo. Esse éter universal é puramente hipotético. Ele é visto como uma necessidade da ciência,
algo usado para explicar incontáveis fenômenos. Ele nunca foi demonstrado ou provado. Ainda assim, a ciência se vê compelida a assumir que ele existe. A luz viaja a uma velocidade de 184 mil milhas por segundo. De acordo com a teoria, a luz e o calor são transformados em ondas no espaço, e somente quando penetram na atmosfera terrestre voltam a ser luz e calor. Nessa viagem pelo espaço, eles não encontram nenhuma substância capaz de transformar a onda em luz. Assim, o espaço entre os mundos fica em absoluta escuridão. Da mesma maneira, não há nada para refletir o calor e o espaço é gelado, apesar das ondas de calor o atravessarem constantemente. O mesmo vale para a eletricidade e o magnetismo. No entanto, o éter, como vimos, é uma substância teórica que é usada pela ciência para explicar alguns fenômenos. O professor Oliver Lodge disse: "Nós devemos entender a ideia de uma substância contínua que preenche todo o espaço e os espaços entre as moléculas da matéria comum. Nós devemos considerar o éter como o meio pelo qual os corpos se movimentam. Sendo assim, sua função é transmitir movimento e energia. De acordo com a ciência, o éter universal deve ser infinitamente mais rarefeito e evanescente do que qualquer gás ou vapor conhecido, e deve transmitir calor da mesma maneira de um corpo sólido. Ele deve ser transparente, invisível e livre de atrito. Ele não pode ser algo fluido e não deve ser atraído pela substância. Não deve ter peso, nem ser afetado pela gravidade. Ele não pode ser reconhecido por si mesmo, mas apenas pela sua atuação como transmissor de movimento e energia. Ele não deve absorver calor, luz ou eletricidade. O éter universal, para realizar as coisas que lhe são atribuídas, deve ser mais sólido do que os sólidos, mais gasoso do que os gases e mais fluido do que os líquidos. Deve ser infinitamente menos rígido e mais forte do que o aço, com as qualidades do vácuo. Não deve ser composto por partículas, átomos ou moléculas. Ele deve ser tudo em alguns aspectos e nada em outros. Assim, vemos que o éter universal deve ser algo que possua certas qualidades da substância e algumas outras totalmente contrárias. Ele é um paradoxo. Ele é algo totalmente diferente da substância que conhecemos e muito mais complexo do que o que chamamos de matéria, força e energia, algo que não pode ser captado pelos nossos sentidos ou nossos instrumentos. Devemos ressaltar, no entanto, que a ciência não fez uma tentativa séria de conectar os fenômenos da gravidade e da atração com o éter. A gravidade permanece como uma exceção às outras forças, não respondendo a nenhuma das leis e não necessitando de tempo para viajar ou de um condutor como o éter para o transporte de suas ondas.